Na meia canhota para Pelé, penetrou, tirou gol! Gol de Pelé! Terceiro! Praticamente a minha carreira começou com a camisa do Vasco. Para os mais jovens que não ainda se lembram, teve um combinado Santos e Vasco em 57, aqui no Maracanã, fizemos 10 jogos e eu joguei com a camisa do Vasco aqui, porque o combinado era Santos e Vasco, nós viemos jogar aqui. E fomos campeões desse torneio. Independente se foi o primeiro para o negro ou não, mas foi o que abriu minhas portas para ir para a seleção brasileira. Então, poxa, a gente tem que, independente de parabenizar, né, a possibilidade que o Vasco deu para todos os negros, né, os afros brasileiros, independente disso, é o time que abriu as portas para o mundo. Então, pode marcar, cortou o zagueiro, deu gol! Pelé, com corte sensacional, gênio da bola. O Vasquinho está no coração aqui, me abriu as portas aí no início da minha carreira, naquele combinado Santos e Vasco, fomos campeões aí. Ademir para Pelé na área, pode marcar, tocou, é gol! Pelé abrindo o compasso, aproveitando o passe de Ademir, estremece o Maracanã. Porque pouca gente sabe que a culpa de toda a minha carreira, embora eu passasse o tempo todo como profissional no Santos Futebol Clube, mas o início da minha carreira, com 15 anos, foi aqui no Vasco. Foi um combinado Santos e Vasco, e eu vim para fazer parte da equipe, eu tinha 15 anos, e nessa época teve uma convocação para a Copa Roca. Eu fui convocado pela primeira vez, com 15 anos, e o Brasil foi campeão da Copa Roca. E aí Deus me deu tudo que me deu nesses 40 anos de carreira. Então, poxa, eu fico feliz de poder estar aqui, mais uma vez, no Rio de Janeiro, onde tudo começou. Muito obrigado. Obrigado, professor. E eu não sei por que carga d'água, eu saí Vasco. Eu comecei a gostar do Vasco, do Vasquinho e tal. Você foi vascaíno? Eu sou Vasco ainda. Sou ainda, para quem não se lembra, eu sou ainda. Aí todo mundo começava a me perturbar, porque sei o que e tal. Eu falei assim, pô, mas eu tenho direito de escolher o time, porque o meu time todo mundo sabe que é o Santos. Eu jogo no Santos, é o Santos. Mas eu sou vascaíno, porque naquela época o meu pai jogava com um jogador que se chamava Marinho, que foi centroavante. E ele foi pro Vasco e era mais jovem, então, sei lá, deu essa coisa pro Vasco. E por coincidência eu acabei jogando no Vasco, né, no campeonato que nós tivemos brasileiro. Aí eu falei, caramba, só Deus que explica uma coisa dessa, né? Pô, tanto time em São Paulo que eu podia ter jogado, né? Tanto time grande, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas eu fui no Vasquinho. Então, você vê, são coisas que Deus tem me feito de presente que é difícil explicar. E até hoje você tem carinho pelo Vasco? Até hoje não, nunca deixei de ter. Campeonato Carioca, então, a tua torcida é pro Vasco. Mas não espalha porque tem os flamenguistas que são meus amigos, depois vão ficar bravos comigo. Mas ele sabe. Pô, a gente perturbava o Gerson quando a gente estava junto, né? Na seleção e tal. E eu falava, você vê meu Vasquinho e tal. O Gerson, Vasquinho, o nosso time é o Mengão. O Gerson da seleção a gente ficava brincando, sabe? Se você pudesse escolher um clube do Brasil para jogar, tirando o Santos, tem algum que você gostaria de ter defendido e que você não defendeu? Olha, que eu não defendi, porque se eu tiver que falar um pouco, é claro que eu voltaria para o meu Vasquinho, o Vasco da Gama, que é o time que me deu essa oportunidade. Foi lá que eu digo eu e o Vasco me deu a chance, né? E eu me tornei conhecido no mundo todo, para os mais jovens, eu estava até na época do torneio, né? Foi o torneio Rio São Paulo, se não me engano, o Taça Brasil e tal. E esse jogou pelo Vasco? E jogamos com a camisa do Vasco. Foi um combinado, Santos e Vasco, até obrigado pela oportunidade, porque muita gente confunde um pouco isso. E eu acho que, pelo tempo, né, é bom a gente explicar direitinho. Para os mais jovens, eu era do Santos e teve um acordo entre o Santos e o Vasco, porque o Vasco estava excursionando e o Santos ia excursionar também. Então fizeram
uma união, Santos e Vasco, com os jogadores que estavam começando, com as novas estrelas e tal. Eu tinha 16 para 17 anos, e aí eu fui para o Vasco, jogar com a camisa do Vasco. E a nossa sorte, que nós ganhamos o torneio, o time não perdeu, foi o Rio São Paulo, jogando no Maracanã. Você vê, o time do Vasco estava excursionando, né? E nós fomos com a camisa do Vasco, antes de teve esse combinado Santos e Vasco. Então, para os mais jovens, tá? Presta bem atenção. Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer no mundo todo, e sou o Santos, porque é o Santos que me criou, né? Então era o Vasco. Se você pudesse defender um time assim para disputar campeonato, ser campeão brasileiro, seria o Vasco. Não, agora o Santos. Não, tirando o Santos. O Santos e o Vasco. O Vasco. Ainda, de vez em quando, eu sofro um pouquinho por causa do Vasquinho. Você sofre, você torce até hoje. De vez em quando eu fico assistindo o jogo. Eu falo, pô, mas não podia fazer isso, caramba. Mas sentado aqui na cadeira e vendo, é fácil, né? Fazer isso, fazer aquilo, eu entendo, né? Não, mas é uma coisa engraçada. Nós estamos conversando, é bom para os jovens saber que não tinha porquê eu sair de São Paulo, que temos todos os times grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Aí o Santos, Português, eu ia para o Vasco, me levaram para o Vasco. Eram combinados Santos e Vasco e acabei jogando no Vasco. Ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. 1000 gols, a camisa de 1000 gols em Pelé. Pelé com a camisa dos 1000 gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior do Rio, da rede associada. Esse cara, Charles Edson do Nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, 1000 gols, o seu Pelé veio ao microfone e disse simplesmente o seguinte: ajudem as criancinhas.